vezes parece que não conseguimos controlar nossas ações, não é mesmo? Mas isso acontece porque não estamos controlando os nossos pensamentos. Mas peraí, que papo é esse de controlar os pensamentos? Isso não é possível. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre um dos livros mais famosos da autora Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Joyce Meyer é um nome muito conhecido no meio cristão porque seus livros são best-sellers em vários países. Ela tem também um ministério de ensino bíblico e palestra ao redor do mundo, principalmente envolvendo temas de cura da alma, traumas de infância, no geral, tudo que envolva o comportamento humano. Aqui, a autora defende seus argumentos com versículos, mas não de qualquer forma. Ela intercala ali comentários explicativos de palavras e também algumas traduções de palavras do grego, e isso ajuda muito a compreender o contexto daquele versículo. Veremos de vez em quando algumas orações modelo que a autora traz para a gente aplicar, e também ela vai compartilhar conosco pontualmente coisas de sua vida, né? Um testemunho. E essas coisas nos aproximam do autor, não é verdade? A gente sempre tem facilidade quando a gente se identifica. O livro é dividido em 3 partes ao longo de quase 300 páginas. A primeira parte, intitulada de A Importância da Mente, descreve com base bíblica a importância dos nossos pensamentos. Na segunda parte serão analisados diferentes estados mentais, tipos de pensamentos aceitáveis e quais não são. E na terceira parte, final, ela se dedica a trazer para nós 10 mentalidades desérticas, ou seja, 10 formas de pensar que nos impedem de avançar. E essa parte é composta por capítulos envolvendo, descrevendo ali as mentalidades dos judeus durante aquela travessia no deserto, durante aqueles 40 anos, né, que eles ficaram ali a caminho de Canaã, a caminho da Terra Prometida. Há sempre também um paralelo com problemas que enfrentamos nos dias atuais. Apesar de, num contexto geral, eu ter gostado sim da leitura e considerar a sua importância, eu confesso que em vários momentos eu achei a leitura repetitiva. Ela repete argumentos e tópicos, inclusive. Pode ser que pelo fato de ter maratonado o livro e de eu ter o hábito de escrever enquanto leio, que as ideias tenham fixado bem na mente. Pode ser que essas repetições possam ajudar as pessoas que demoram um pouco mais tempo para finalizar a leitura, né, pelo mês ou mais de um mês. No entanto, foi essa impressão que eu tive. Então, pode ser que outras pessoas também tenham essa impressão. A edição que eu estou em mãos é de 2006, então é um pouco antiga. Eu não sei se nas edições novas eles enxugam mais, eu não sei como fica a organização, mas eu estou falando dessa edição aqui. Apesar disso, como eu falei, é uma leitura que eu acho crucial, principalmente para nós cristãos, que vamos entender como nossos pensamentos e tudo que acontece aqui no interior reflete no nosso mundo exterior e como nós podemos ter uma mente cada vez mais parecida com a mente de Cristo. Talvez também você tenha lido ou assistido alguma palestra de algum coach que envolva o pensamento positivo. Realmente não é em si um assunto novo que nunca ninguém tenha abordado, mas o diferencial aqui nessa obra de Joyce Meyer é justamente o embasamento bíblico e a aplicação na vida pessoal do cristão. E isso para mim torna o livro especial. Vou resumir as ideias do livro, trazendo aqui esses paralelos que vocês vão acompanhar aí, respondendo no geral como deve ser a mente do cristão. Ela deve ser uma mente positiva e não negativa. Mas o que é ter uma mente positiva para o cristão? Não é ficar pensando somente coisas boas ou ficar afirmando mentiras, como por exemplo, se estivermos doentes, não adianta nada a gente dizer não estou doente, não estou doente, não estou doente, isso é uma mentira, né? Se estivermos doentes, devemos orar algo semelhante. Eu creio que Deus vai me curar, eu creio que o Senhor vai trazer a cura sobre mim. O pensamento positivo do cristão é ter fé e depositar esperança no Senhor. Afinal de contas, é Ele que detém todo o poder. Devemos preparar nossa mente para encarar a realidade e as coisas como são, mas descansar nossa mente e coração.
Não devemos nos mover de acordo com circunstâncias, mas confiar que tudo vai cooperar para que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor se cumpra. Às vezes temos alguns atrasos, né? Ou o carro dá defeito, não funciona. Às vezes a gente está planejando alguma viagem, algum passeio e parece que dá tudo errado. Mas devemos encarar essas situações como livramentos, livrando de algum acidente, assalto. Quem vai saber também que Deus quer usar a sua vida para alguém que você vai encontrar durante o dia? Então, se permita ser sensível ao Espírito Santo. Devemos ter uma mente descansada e não uma mente ansiosa, ocupada, preocupada. Devemos ter uma mente alerta e pacífica, exercendo assim o princípio que a autora chama aqui de auxílio mente e espírito. Somos espirituais e também naturais, mas o natural nem sempre entende o espiritual, portanto, é necessário que nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. E o Espírito Santo deseja trazer essa iluminação, mas se nossa mente estiver cheia de preocupações, ouvindo várias vozes que não a do Senhor, a gente não vai conseguir prestar atenção no que Ele está falando. Como diz Isaías 26:3, quando nossos pensamentos estão aplicados nas coisas certas, nossa mente encontrará a paz. Devemos ter uma mente focada e não uma mente confusa, porque uma mente que divaga, uma mente divagante, é perigosa. A autora traz duas causas que podem gerar confusão. A primeira é a imaginação excessiva. Planejar é necessário, mas se perdermos muito tempo fazendo muitas hipóteses na nossa cabeça, e se isso acontecer, e depois disso, se isso vier isso, aquilo outro, vamos ficar indecisos e confusos, e o medo encontrará lugar no nosso coração. Em Marcos capítulo 11, Jesus não diz: tudo que pedir em oração, imagine, mentalize que você vai receber. Não diz isso, diz creia que receberão. Mas não é só a imaginação, como eu falei, a racionalização também gera confusão. A racionalização é o pensar logicamente, é procurar saber o porquê das coisas. E acredite, Satanás frequentemente usará essa arma contra a nossa vida. O Senhor pode nos direcionar para algum caminho que, humanamente falando, não faça sentido para nós. Principalmente quando demanda algum sacrifício ou algum desconforto pessoal, né? Vamos ler alguns recortes aqui. A mente humana gosta de lógica, ordem e razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende. Mas nós podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. Quantas vezes isso já aconteceu, não é verdade? Eu sei que você está aí lembrando de muitas situações, porque acredite, eu lembro de várias enquanto eu lia. Mas vamos lá. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência. Há momentos em que Deus deixa pontos de interrogação em nossa vida para aumentar e exercermos nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a carne, porque é difícil aos seres humanos desistir da racionalização para simplesmente confiar em Deus. Devemos ter uma mente cheia de fé e não de descrença, porque a descrença ela gera desobediência. E aqui a autora diferencia ter uma mente duvidosa e ter uma mente descrente. Ela ainda afirma que no grego a palavra dúvida, ela significa oscilar entre dois caminhos, entre esperança e medo, enquanto que a descrença, ela sempre vem traduzida como desobediência. A dúvida, ela vem em forma de pensamentos que vão em oposição à palavra de Deus. E é por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, né? Porque quando Satanás vier com pensamentos diferentes, nós vamos saber identificá-los e exterminá-los. Mas a desobediência, ela acontece quando a gente negligencia a voz de Deus, quando a gente desiste de fazer aquilo que Deus já falou conosco para fazer. Vamos comparar os exemplos de Abraão e Pedro. Todos conhecem aquela passagem que Pedro acompanhou Jesus, né? Tentou acompanhar Jesus ali, andando sobre as águas. E vamos ver lá, Mateus capítulo 14... Jesus, disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus
tomou a sua mão e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o que é que a autora traz aqui como revelação para nós? Muitas vezes Satanás vai causar alguma situação tempestuosa na nossa vida para a gente abandonar a palavra que a gente estava se apegando. Que aqui Pedro se apegou à palavra de Jesus, vem, mas ele prestou tanta atenção na situação que ele acabou oscilando ali entre esperança e medo. Se ele tivesse focado somente em Jesus, provavelmente ele teria conseguido ir até o mestre. E ela termina assim, ó: observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Vamos comparar com a história de Abraão. Todos devem também conhecer a história de Abraão, que recebeu o filho da promessa, mesmo sendo idoso já, né, a idade avançada, e a sua esposa ser estéril. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio estado, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A chave é: não racionalize na mente, confie e obedeça no Espírito. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, se estiver em um momento em sua vida que você está com muitas dúvidas, inseguro, não sabe qual caminho escolher, é sinal que alguma coisa não está certa, porque quando estamos alinhados à vontade do Senhor, a paz que excede todo entendimento invade a nossa alma. E se o Senhor está te direcionando para um caminho que contradiz a lógica humana, não se preocupe, se apegue à promessa, porque se Ele falou, Ele vai te capacitar para alcançar esse lugar e vai providenciar o que foi preciso. Devemos ter um coração amável e não um coração crítico, afinal, Deus nos chamou para andarmos em amor. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais fundo, o orgulho. E o orgulho, ele abre portas para o inimigo entrar em nossa vida. Vamos ler alguns versículos. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o critério que julgardes, também sereis julgado, e de acordo com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Esse julgar aqui entenda como crítica e condenação, né? Não critique ninguém ou não condene alguém, porque essa condenação, né, nesse termo de julgar, ele pertence só a Deus. E vamos lá, Romanos 2. É indesculpável ao homem quando julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo condenas, pois tu também praticas as próprias coisas que condena. Em outras palavras, né? A gente se desculpa pelo nosso comportamento e a gente quer que outros tenham misericórdia de nós, mas muitas vezes nós não temos a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Julgar, então, traz condenação sobre nós mesmos. Deus nos chamou para caminharmos em amor. E eu dei a eles a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. E aqui no versículo vemos que ele nos deu essa habilidade de amar. E também é uma ordenança, né? E é justamente sobre isso que é o próximo tópico. A mente do cristão, ela tem que ter uma mente de unidade e não uma mente individualista. De acordo com o sistema no mundo, o melhor lugar para se estar é à frente e acima dos outros, não é verdade? Mas no sistema dos céus, o melhor lugar para estarmos é ao lado de nossos irmãos e todos aos pés de Jesus. Não há lugar para ciúmes, invejas. Deus nos chamou para ter essa mentalidade de corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo. E cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Dependemos uns dos outros, né? Temos habilidades diferentes, podemos abençoar a vida do outro de uma forma que ninguém diferente de nós poderá fazer como nós, porque a palavra já nos disse, ele nos concedeu dons diferentes. Então, juntos podemos ir mais longe, ir mais rápido.
Juntos nos completamos, juntos somos mais fortes. É clichê, mas é verdade. E já que estamos falando de gratidão também, vamos finalizar. A mente do cristão, ela deve ser uma mente grata e não ingrata, cheia de murmuração. Lá em Salmos 100 fala, né? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, serviu com alegria, entrem diante dele com cânticos. Entrem pelas portas com gratidão, em seus átrios com louvor, louve-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E vamos também estender essa gratidão às pessoas, né, ao nosso redor, que nos servem, sejam nossos pais, nossos irmãos, amigos, nossos cônjuges, não é verdade? Esperar nem sempre é algo fácil, mas podemos esperar com paciência no Senhor. A palavra nos fala, né? Esperar com paciência no Senhor. Paciência não é só esperar, não. A paciência, ela é ter uma boa atitude enquanto esperamos. E quantas vezes a gente sente que não está avançando na vida, parece que está andando em círculos, ou nossa terra é infrutífera, terra árida, deserta, onde não frutifica nada, onde nada acontece de bom, né? Porque praga e tudo que tiver ruim acontece. E o autor esclarece, primeiramente, que ser salvo é diferente de ter uma vida de vitória. A gente pode citar Jesus, né, crer que ele é nosso Salvador e ainda assim não conseguir ter uma vida frutífera por causa da mente ainda presa e acostumada ali no velho homem com as velhas atitudes. Eles foram impedidos de alcançar a terra prometida aos seus antepassados. A terra já era deles, só que eles não conseguiram chegar lá. E essa é uma das coisas mais tristes, né, na vida de um cristão. Deus já tem tantas maravilhas e já quer providenciar tantas coisas, e se a gente não mudar a nossa mentalidade, nossas ações, para que esteja alinhada do Senhor, a gente jamais vai conseguir usufruir dessas bênçãos. Comece a refletir sobre os seus pensamentos, comece a pensar sobre o que você está pensando e mude a sua forma de pensar com o auxílio do Espírito Santo, porque só com a ajuda dele que a gente vai conseguir vencer essa batalha. E mais uma vez eu digo aqui, é desafiador disciplinar os nossos pensamentos. Eu estou nesse processo, né, disciplinando os meus pensamentos. Mas a palavra revela e nos garante que é possível não só controlar, mas transformar a nossa forma de pensar. E além do mais, é possível também prender, levar cativo pensamentos. Salomão escreveu lá em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. É por isso que nossa mente é verdadeiramente um campo de batalha. A gente tem que levar isso mais a sério. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, de se inscrever no canal, para ficar por dentro dos próximos vídeos, das próximas resenhas, de tudo que rolar por aqui. Quer me sugerir alguma leitura? Quer que eu traga uma resenha de um livro específico? Fala aqui nos comentários. Eu te convido também a me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.